Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelar pela Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito sério e é um tema que requer a nossa atenção, porque muitas vezes nós estamos acostumados com as bênçãos de Deus, né? Então, Deus nos dá, Deus nos abençoa e sim, Ele faz isso. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as perdas causadas por Deus, quando Deus tira algo de nós. E nós vamos falar sobre esse tema não porque Deus seja mau, mas é porque tem vezes que Ele vai tirar algo das nossas vidas e é para o nosso próprio bem. Ou às vezes também é porque Ele quer nos ensinar algo com tudo isso. E para isso nós vamos estudar a história de Ezequiel. Mas antes, vamos começar? Bom, a nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai se passar no livro de Ezequiel, no capítulo 24, a partir do versículo 15, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que às súbitas te darei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte, fiz segundo me havia sido mandado. Então me disse o povo: Não nos farás saber o que significam estas coisas que estás fazendo? Eu lhes disse: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Dize à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. Fareis como eu fiz, não cobrireis os bigodes, nem comereis o pão que vos mandam. Trareis a cabeça dos vossos turbantes, e as vossas sandálias nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-ei das vossas iniquidades, e gemereis uns com os outros. Assim nos servirá Ezequiel de sinal. Segundo tudo que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Filho do homem, não sucederá que no dia em que eu lhes tirar o objeto do vosso orgulho, o seu júbilo, a sua glória, a delícia dos seus olhos e o anelo de sua alma, e a seus filhos e as suas filhas. Nesse dia virá ter contigo algum que escapar, para te dar a notícia pessoalmente? Nesse dia, abrir-se-lhe-á a sua boca para com aquele que escapar. Falarás e já não ficarás mudo, assim lhe servirá de sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Então, nós percebemos aqui que o Senhor ele dá uma profecia muito séria para Ezequiel. A gente vê que a palavra ela vem do Senhor, ele é o responsável. A gente percebe aqui que o Senhor está no controle a todo minuto, mesmo nas situações difíceis, mesmo quando ele fala coisas assim, que muitas vezes a gente nem acredita quando a gente lê, né? A gente fala, nossa, Deus ele vai tirar a esposa de Ezequiel, né? Deus vai tirar ali a delícia dos olhos dele, e ali simboliza o templo. O templo do Senhor iria ser profanado, e o Senhor, ele iria estar vendo tudo aquilo do céu, né? E ele iria estar ali contemplando tudo aquilo, mas ia ser uma consequência de pecado, porque aquele povo havia pecado. Então, por mais que eles olhassem ali para o templo e falassem, ai, que lindo, nossa, que templo belíssimo, eles ali estavam sendo pecaminosos contra o Senhor, eles estavam ali vivendo uma vida de pecado. Ezequiel disse, veio a minha palavra do Senhor, o Senhor nos diz coisas sérias e que merecem a nossa atenção. Muitas vezes nós vimos ali vários casos na Bíblia de pessoas que foram curadas ou de coisas que aconteceram, né? E a gente percebe, nossa, que coisa séria, nossa, que coisa que merece a nossa atenção. Mas será que nós temos dado essa atenção e praticado a palavra do Senhor na nossa vida? Será que nós temos nos dedicado para estudar a palavra do Senhor e se dedicar realmente para viver aquilo que Ele nos manda? Então, nós precisamos meditar nisso todos os dias, que o Senhor nos diz coisas sérias e coisas que merecem a nossa atenção, sabe? Muitas vezes o Senhor fala conosco e nós não damos a atenção devida. Muitas vezes o Senhor fala conosco, mas nós estamos vivendo uma vida totalmente distante dele. Uma vida de rebeldia, uma vida de praticando coisas que o Senhor não quer que nós pratiquemos. E outra coisa que nós percebemos também é a perda, a morte. O Senhor também tira algo de nós. A gente percebe isso quando o versículo diz: Filho do homem, eis que às súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Então nós percebemos aqui como o Senhor ia tirar
coisas aqui que Ezequiel gostava, né? No caso, a esposa dele, né? Alguém que estava muito próximo dele, alguém que ele amava. Então, não podemos achar que toda perda é ocasionada por Satanás. Muitas vezes, quando a pessoa sofre alguma perda, ela fala, é o diabo que está tirando, é o diabo que está tocando. Só que muitas vezes também pode ser que Deus faça isso, né? Porque Deus, ele quer nos ensinar algo. Aqui no caso, ele usou o exemplo de Ezequiel para ensinar aquele povo. Então, o Senhor, ele tira coisas de nós para o nosso próprio bem. No caso de Ezequiel, Deus tirou a sua esposa para que a história desse servisse como exemplo ao povo, para que o povo também viesse olhar para Ezequiel e falar, nossa, nós precisamos aprender ali com esse exemplo. Nós não podemos continuar com aquilo que nós estamos fazendo, né? E no caso de Ezequiel, era para coisas futuras ainda que iriam acontecer. Então, a gente percebe aqui que o Senhor muitas vezes nos faz perder algo, até para nos amadurecermos aqui. Não foi esse o caso de Ezequiel, mas isso acontece na nossa jornada cristã. Muitas vezes Deus quer que nós entregamos algo para Ele, para o nosso próprio bem, para que a gente seja amadurecido nele, para que a gente venha se converter verdadeiramente, para que a gente venha se ver livre daquela coisa. O Senhor mesmo fala na palavra dele, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, muitas vezes tem algo nas nossas vidas, áreas, que precisam de libertação, e o Senhor vai pedir isso de nós, para que nós venhamos ser libertos, porque o Senhor Jesus, ele veio para trazer vida e vida em abundância. Então ele não quer que a gente seja preso em nada, nem em algo, nem em pessoas, nem em situações, nem em nada. Então ele quer que a gente seja totalmente dependente dele. Então por isso que muitas vezes ele tira algo de nós. E nós também percebemos o valor de algo que foi perdido. Quando o versículo diz, Filho do homem, eis que a súbita tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão lágrimas. Então aqui Deus fala, eu vou tirar a delícia dos olhos, ou seja, aquilo que te agrada, aquilo que você gosta, aquilo que é o seu prazer. Não é somente coisas ruins que Deus tira de nós. O Senhor foi bem claro ao dizer que tiraria algo bom da vida de Ezequiel. A delícia dos olhos dele, quem ele amava, quem ele gostava. Precisamos amar e confiar em Deus acima de tudo, para que quando Ele tire algo de nós, a gente não venha se revoltar contra Ele, a gente não venha sentir raiva dEle, a gente não venha priorizar mais as coisas ao invés dEle. Deus, Ele está acima de tudo, inclusive das circunstâncias boas e ruins. Então Ele quer que nós o adoremos Ele com todo o nosso coração, e não com 50%, e não pela metade, não 30%, mas Deus, Ele quer todo o coração do ser humano. Então, muitas vezes, ele tira algo de nós até por causa disso, para que nosso coração venha ser inteiro dele. E nós percebemos também a orientação, sem pranto ser murmuração. Deus, ele não quer que quando ele tira algo de nós, a gente comece a fazer igual criança, chorar, espernear, se revoltar contra ele, prantear. Não, ele quer que a gente também entenda aquilo que foi feito. O Senhor disse que tiraria algo de Ezequiel e também o ensinou a lidar com as perdas. Não podemos ser pessoas amarguradas, levadas pelos sentimentos ruins, pessoas que confiam em Deus, mas confiam também no ser humano, pessoas que confiam mais nelas mesmas até do que em Deus. Então, a gente percebe aqui essa orientação que Deus dá a Ezequiel. Eu não quero que você chore, eu não quero que você murmure. Ou seja, ele fala para nós hoje, eu estou fazendo isso para o seu próprio bem. Eu não estou fazendo isso para que você fique chorando, murmurando, me perguntando por quê, se revoltando contra mim. Não, eu estou fazendo isso por um motivo, né? Mesmo que aparentemente a gente não veja logo de cara esse motivo, a gente não entenda, o Senhor, ele não faz nada à toa. Tudo tem um propósito. E ele sabe, mesmo que nós não venhamos saber desse propósito aqui nessa terra, nós vamos saber na eternidade. Então nós devemos sempre nos lembrar que o Senhor tem o melhor para nós, ele tem o melhor para as nossas vidas. Ele quer que a gente faça o melhor também para ele. Ele não quer que a gente se revolte contra ele. E vemos também o cumprimento das palavras de Deus, quando o versículo diz: Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte fiz segundo me havia sido mandado. Então Ezequiel, ele entendeu aquilo, ele sabia que era triste, que era dolorido, mas que o Senhor estava por trás de tudo isso. Então o Senhor vela sobre sua palavra para cumprir. Depois que Ezequiel falou ao povo, ele ministrou, profetizou aquilo para aquele povo, as palavras de Deus se cumpriram na sua vida. As palavras de Deus se cumpriram perante a sua história, né? Então a gente sabe que o Senhor, ele cumpre tudo aquilo que ele prometeu. Tudo aquilo que a gente vê na palavra de Deus ou já se cumpriu ou ainda vai se cumprir. Então a gente sabe que a gente tem em quem confiar. A gente sabe que a gente não está sozinho. A gente sabe que o Senhor é que cuida de nós. E ele faz isso para o nosso próprio bem. Então o cumprimento das palavras do Senhor é certo, né? A gente sabe que o Senhor é fiel e justo, né? E tudo aquilo que ele fala, ele cumpre. E a gente percebe também a obediência a Deus, mesmo em meio à dor. Quando Ezequiel, ele fala, né, que tudo aquilo que havia sido mandado por Deus para ele, para a vida dele, ele cumpriu. Então ele não chorou, ele não pranteou, ele não fez lamentação pelos mortos, não. Ele aceitou aquilo que o Senhor fez na vida dele. E não com revolta,
mas ele aceitou o mesmo mediador. Ezequiel nos mostra uma importante verdade, a obediência a Deus. Mesmo em meio às piores situações, precisamos e até devemos ser fiéis a Deus, não importa o que venhamos enfrentar. A gente viu aqui o exemplo de Ezequiel, mas vários homens e mulheres de Deus também passaram por isso, né? Às vezes não foi só no casamento, aqui no caso de Ezequiel foi a viuvez, mas em coisas da vida. Sempre, todo cristão vai passar por esses momentos que Deus tira algo de nós, para nos ensinar, para nos alertar, às vezes para nos libertar, para nos amadurecer. Então, Deus vai ter os seus motivos para tratar com cada um, né? Por isso que ele tira algo de cada um de nós. Mas nós sabemos que ele está conosco. Mesmo passando pelos momentos difíceis, mesmo passando pelos momentos de perda, nós sabemos que o Senhor é conosco. E se ele é conosco, ele nos capacita para nós vivermos assim, uma vida de fidelidade, de obediência. E nós percebemos também a curiosidade e o interesse do povo, quando o versículo diz: então me disse o povo, não nos farás saber o que significam estas coisas que estás fazendo? Então aquele povo também ficou curioso para saber por que Ezequiel não agiu da forma normal, da forma que o ser humano normal faz. Murmurar, prantear, chorar, se lamentar, se revoltar contra Deus. Então a gente sabe que nós estamos cercados por grande nuvem de testemunha, como a palavra mesmo fala. As pessoas elas olham para nós e elas veem como nós vamos nos comportar. Aquele povo estranhou a atitude de Ezequiel e teve a curiosidade de saber o que aquilo significava. As testemunhas elas querem saber o que nós vamos fazer e como nós vamos agir. Então, por isso, precisamos ser exemplos na hora de obedecer a Deus com fidelidade. Nós não podemos obedecer a Deus de forma meia boca, de forma pela metade, mas nós precisamos obedecer a Deus de forma integral. E sabendo que as pessoas olham para o nosso exemplo, as pessoas olham para aquilo que nós estamos passando. E nós precisamos ter isso em mente, porque a forma como a gente passa pelas coisas vai testificar se nós estamos glorificando a Deus, se nós estamos ali fazendo aquilo que Deus nos manda, ou não, se nós estamos nos revoltando contra Ele. Então esse testemunho é muito importante, né? Essa curiosidade, esse interesse do povo é algo que perdura até os dias de hoje. E nós vemos também outras coisas muito interessantes, quando o próximo versículo diz: eu lhes disse, veio a minha palavra do Senhor, dizendo. Vemos aqui também o testemunhando o poder e a soberania de Deus. Precisamos usar os nossos testemunhos para glorificar a Deus. Devemos testemunhar a soberania do Senhor ao povo, assim como Ezequiel o fez. Então nós sabemos que Ezequiel ele testemunhou a palavra de Deus para aquele povo. E nós precisamos testemunhar a palavra de Deus na nossa vida e na vida do próximo também. Então Ezequiel ele colocou aquilo como marca. Assim me disse o Senhor, né? Então ele colocou aquilo como uma marca de Deus na vida dele, naquilo que ele estava passando. Deus me falou, Deus já tinha me avisado. Aquilo veio de Deus, não veio de mim mesmo. Essa morte não foi à toa, mas foi para que se cumprisse o propósito de Deus. E é isso que nós também devemos ter em mente. Aquilo que acontece na nossa vida tem um porquê e tem um propósito, né? E tudo nós vamos saber na eternidade, né? Mesmo aquilo que a gente não entende aqui, mais tarde a gente vai entender. Então nós precisamos sempre pensar nisso. Nada daquilo que a gente passa aqui na Terra é à toa. E nós precisamos estar toda a nossa vida, tudo aquilo que a gente passa, como forma de glorificar e de testemunhar o Senhor Deus. E nós vemos também a mensagem de Deus por trás do sofrimento, quando o versículo diz: dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma, vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. Então, a gente percebe aqui que Ezequiel, ele era um homem de Deus, e ele estava ali testificando a palavra do Senhor, mas havia uma mensagem por trás daquilo que estava acontecendo com ele, por trás da dor, por trás do sofrimento. Deus estava revelando uma mensagem para aquele povo, através do sofrimento de Ezequiel. Por trás do sofrimento que enfrentamos, o Senhor quer nos revelar algo. Por trás do sofrimento que nós enfrentamos, o Senhor quer nos revelar verdades, o Senhor nos quer revelar a sua palavra. Então nós precisamos estar sempre em comunhão com Deus, sempre em comunhão com o Senhor, para que nós venhamos entender a sua mensagem, entender a sua palavra, entender aquilo que Ele quer falar conosco. Nós precisamos sempre estar num relacionamento contínuo com Deus, para que a gente não caia em engano, para que a gente não caia até em conclusões precipitadas, mas sempre pedindo dele a revelação, sempre pedindo dele o propósito, sempre pedindo dele o significado, né? Então aqui a gente sabe que o exemplo de Ezequiel seria para aquele povo seguir, para que aquele povo não venha se lamentar, né, no caso aqui do Velho Testamento, quando o templo fosse profanado, né, e muitas vezes nós até ficamos tristes com coisas tão banais que nós perdemos, né, a gente lembra até de Jonas e a boboreira, ele ficou ali revoltado contra Deus por causa de uma boboreira, mas por causa de uma cidade inteira que havia se convertido, ele não se alegrou, ele não queria nem saber se aquela cidade tinha se convertido ou não, ele queria a justiça de Deus, o juízo de Deus sobre aquela cidade, e Deus não quer que a gente haja assim, sendo pessoas revoltadas, sendo pessoas que só
pensam em si próprias, mas Deus quer que a gente realmente viva a sua vontade. E outra coisa que a gente vê também é a obediência a Deus acima da obediência humana, quando o versículo diz: fareis como eu fiz, não cobrireis os bigodes, nem comereis o pão que vos mando. Então aqui Ezequiel fala, assim como eu obedeci a Deus, vocês também vão ter que obedecer. Acima da obediência humana, quando as pessoas queriam ali remediar aquela dor, vai se distrair um pouco, cobre os bigodes, ou seja, mostra o seu sofrimento, mostra o seu lamento, come esse pão de sofrimento. Não, a gente tem que mostrar que a gente é forte em Deus. Acima da obediência humana, precisamos ter e praticar a obediência a Deus. Quando obedecemos ao Senhor, estamos honrando a Ele e demonstrando a Ele e até às outras pessoas que o amamos. Quando nós não obedecemos a Deus e optamos em obedecer a nossa própria vontade, nós estamos ali abandonando o Senhor, sendo infiéis, sendo desobedientes, sendo pessoas que são levadas pelo nosso próprio querer. E Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós o obedeçamos acima de tudo, que nós venhamos ter uma mente como a de Cristo, que nós venhamos ter as ações que Cristo teria em nosso lugar. Então nós sempre precisamos ter isso em mente. Deus, ele quer que a gente coma o pão dele, a palavra dele, e não aquilo que as pessoas nos mandam comer. Deus quer que a gente pratique aquilo que ele nos manda, e não aquilo que a sociedade nos manda, e não aquilo que muitas vezes as pessoas usadas por Satanás nos mandam, mas ele quer que nós pratiquemos a sua palavra e que nós venhamos ter o bom testemunho do Evangelho. E outra coisa que a gente percebe também é sem a aparência exterior, mas sim quebrantamento de alma. Quando Ezequiel ele fala assim: trareis à cabeça os vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades e gemereis uns com os outros. Então aqui ele fala, em vez de vocês ficarem ali olhando para aquilo que vocês perderam e chorando, mostrando o quebrantamento só exterior, vocês vão se definhar nas próprias almas de vocês. Vocês vão gemer uns com os outros. Vocês vão sim sofrer, mas vão sofrer em silêncio. Então Deus quer que acima da aparência sejamos quebrantados no coração, na alma e no espírito. E a gente lembra até daquele versículo, né, que diz, quando o Senhor fala assim, em vez de rasgar as vossas roupas, rasgue o coração. Porque aquele povo, quando eles estavam ali quebrantados, eles rasgavam as vestes deles. Mas o coração, muitas vezes, ele ainda estava cheio de coisas que não agradavam a Deus. Ele ainda estava coberto por coisas que o Senhor não queria que estivesse lá. Então a gente percebe que a aparência exterior deve testemunhar e demonstrar o que há no interior do coração. A gente não pode forjar algo para Deus. E assim como a gente também não deve forjar algo para o ser humano ver. Algo mentiroso, algo que o ser humano vê ali aparentemente, mas o Senhor sabe que não é real. E a gente percebe também o sinal para o reconhecimento sobre quem Deus é, quando o versículo diz: assim vos servirá Ezequiel de sinal, segundo tudo que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Então a história e o exemplo de Ezequiel seria um sinal para todo o povo de Israel. Aquele povo deveria olhar para a história de Ezequiel e fazer assim como ele fez, ser obedientes ao Senhor e não fazer show, fazer quebrantamentos aparentemente exteriores, mas na verdade ter um coração totalmente duro, calcificado para com Deus. Então Ezequiel aqui ele nos mostra como o quebrantamento interior é melhor que a aparência exterior, como Jesus mesmo fala, né, para os fariseus, que era para eles lavarem o interior do copo, em vez de ficar ali, não toque nisso, não coma aquilo, lave as mãos. Eles deveriam lavar o interior deles, que estava cheio de ruína, estava como sepulcros caiados. Então aqui a gente sabe, a gente já percebe aqui nessa história, como que o Senhor nos deixa o sinal aqui desses homens de Deus, aquilo que eles passaram, como exemplo, para que a gente também não venha agir como o humano age, né? Forjando ali uma aparência de luta exterior, mas tendo o coração totalmente desobediente para com Deus. E a gente percebe também as intenções erradas do coração, quando o versículo diz: filho do homem, não sucederá que no dia em que lhes tirar o objeto do seu orgulho, o seu júbilo, a sua glória, a delícia dos seus olhos e o anelo de sua alma, e a seus filhos e suas filhas? Então a gente sabe aqui que o Senhor ele ia tirar tudo aquilo daquele povo, mas iria sim ser por consequência de pecado. Para aquele povo o templo era objeto de orgulho e ostentação, e não era a morada do Senhor que requer santidade. Tanto que eles viviam uma vida idólatra, uma vida de prostituição, uma vida totalmente distante de Deus. Então, tudo aquilo que seria exterior, tudo aquilo que seria ali, o templo, né? A gente percebe isso até quando os discípulos falam, né, para Jesus, quando eles estavam ali dentro do templo, eles falam: mestre, que pedras, que construções. E o Senhor Jesus fala: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Porque aquele templo era aquele orgulho, né, para aquele povo. Mas não é que eles adoravam ao Senhor, que eles tinham o Senhor em autoestima. Era só uma religiosidade, era só um rito religioso.
Então, se eles tivessem tanto respeito e temor por Deus, eles não teriam ido adorar outros ídolos, eles não teriam ido desobedecer a Deus. Mas a gente percebe aqui como que é a diferença, né? Como que muitas vezes as pessoas têm até a aparência exterior de cristãos, mas o coração está totalmente longe e distante de Deus. E a gente percebe também o testemunhando as revelações do Senhor, quando o versículo diz: nesse dia virá ter contigo algum que escapar para te dar a notícia pessoalmente? Nesse dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar. Falarás e já não ficarás mudo, assim lhe servirá de sinal e saberão que eu sou o Senhor. Então a gente percebe aqui que eles iriam testemunhar as revelações do Senhor. Ezequiel era uma boca profética para aquela geração. Devemos testemunhar e proclamar as revelações que o Espírito Santo tem nos dado. A gente percebe que o Senhor, ele quer que a gente seja uma fiel testemunha da obra dele. E que a gente não se venda para fazer aquilo que é errado, que a gente seja um fiel testemunho daquilo que ele tem para nós, daquilo que ele quer para nós. A gente deve testemunhar o Senhor e as revelações do Senhor na nossa vida e com o nosso próprio exemplo. Né? Como eu sempre falo aqui, que não adianta a gente ter esse testemunho de boca, mas a vida está totalmente distante do Senhor. Não, a melhor forma de pregar é com a nossa própria vida. A melhor forma de pregar é praticando a palavra, praticando o Evangelho. E a gente também percebe o motivo principal, reconhecer a soberania de Deus, quando o versículo fala: assim lhes servirá de sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Então o exemplo de Ezequiel seria um sinal para aquele povo, daquilo que eles deveriam fazer e daquilo que iria acontecer. Então, nós vemos na palavra do Senhor tudo aquilo que vai acontecer, mas nós sabemos a forma que nós devemos agir, porque Ele mesmo nos orienta. Então, tudo isso iria acontecer com aquele povo por duas razões. A primeira, reconhecer a soberania de Deus, e a segunda, consequências de pecados cometidos. Então, quando aquele povo olhasse para tudo isso, eles deveriam saber que mesmo acima do templo destruído, mesmo acima do caos que aquela cidade iria virar, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mesmo com Israel ali, aparentemente a cidade destruída, aquele povo deveria se voltar para o Senhor e se quebrantar verdadeiramente, sem muitas vezes aquela aparência exterior, aquela coisa para mostrar para os outros, mas interiormente eles deveriam se converter ao Senhor, pedir a misericórdia, pedir o perdão, pedir ali para que o Senhor renovasse a vida deles, para que o Senhor mudasse sim o coração deles e convertesse eles genuinamente. E essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês hoje, de saber que muitas vezes nós perdemos algo sim, que é tirado por Deus, mas é para o nosso próprio bem, é para nos ensinar algo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!